E hoje a gente vai falar sobre o filme Soul. Conheço pouquíssimas pessoas que assistiram Soul e não ficaram absolutamente apaixonadas. Eu estava entre elas, que o Vitor vai falar aqui com a nossa conversa, conhecer muito melhor a história e os significados, as verdades ocultas por trás da história. O fato é que as animações chegaram num ponto hoje que você não pode mais pensar numa animação como algo infantil. E isso nos filmes da Pixar está ficando cada vez mais claro. Uma animação como essa é simplesmente a possibilidade de você expressar coisas que num filme normal é muito difícil de fazer. Você consegue fazer a representação plena das pessoas, dos sentimentos, das interpretações. As figuras ali têm interpretações dramáticas que eu acho excelentes. E isso é muito incrível. Os meus filhos assistiram Soul também. E, ao mesmo tempo, eles assistiram outros desenhos que estão aí disponíveis agora recentemente, como Wolfwalkers, por exemplo, e gostaram mais dos outros desenhos do que do Soul. E eu acho que o Soul tem uma pegada muito adulta mesmo, né? Não é tanto para crianças, apesar de ser uma animação, né? É um tratado sobre a alma. É isso que eu acredito que o filme é. Então, basicamente, a história é sobre o Joe, que é um músico, ele é um professor de música dentro de uma escola, e ele tá ali muito desanimado, porque o grande sonho dele não era ser professor de música numa escola. Ele é apaixonado pelo jazz, e ele acha que o grande propósito da vida dele é o jazz, e que ele só vai ser feliz integralmente quando ele tocar com alguém muito famoso de jazz, e fazer um grande show de jazz, e não enquanto ele estiver dando aula para alunos desinteressados. E a primeira cena justamente é essa, um bando de alunos desinteressados e ele tentando cativar as pessoas com a paixão, que é uma paixão dele. Aí você pode depois falar do tal do complexo de piano dele, porque ele tem um pai também que era músico, né? E a mãe, por causa disso, aparentemente o pai não foi muito bem sucedido nessa carreira, então a mãe tem muito medo de que ele também tenha as mesmas frustrações que o pai. Porque a música é o meu maior sonho e você não apoia. Joe, eu só quero o seu bem. E aí ele recebe um convite inesperado de tocar com uma grande saxofonista, que é a Dorothea Williams. Então ele diz, uau, eu poderia morrer se de fato eu tocasse com ela. E o que acontece é que no grande dia onde ele realmente vai tocar com ela, ele morre. E aí você pode continuar daí. Esse é só o começo do filme, essa é só a introdução, né? Esse é só o começo. E isso já é uma primeira dimensão da questão com a alma. Antes mesmo dele morrer. Porque uma das dimensões importantes da história é o fazer com a alma. Já no começo você tem aula de música, ele é um professor de música e ele é um músico de jazz. Então, primeiro, a diferença entre você tocar música com alma ou você tocar música sem alma. Você fazer as coisas com alma ou sem alma. Segundo, no jazz, o jazz é o berço do soul. Então, que é justamente o tipo de música onde o que importa mais é a expressão na interpretação em que você coloca o máximo de alma possível. E depois você tem a interpretação e a improvisação. E ali, muitas vezes, você toca literalmente possuído. Então, primeiro tem uma dimensão da alma aí, que é a alma na expressão estética, antes de mais nada, que é a primeira dimensão do filme. Ele deixa isso muito claro, né? Para quem assistiu vai lembrar dessa cena, quando ele conta como ele se apaixonou pelo jazz, porque o pai dele levou ele num show de jazz e ele não queria a princípio, e aí de repente ele viu um cara tocando e ele descreve essa cena como ele estava tão imerso naquilo que ele estava fazendo, tão entregue àquilo que ele estava fazendo, que ele carregou todo mundo junto com ele naquela paixão. Isso, né? Ele percebeu alguém fazendo alguma coisa na totalidade da alma, e foi isso que o marcou, foi por isso que ele resolveu se dedicar ao jazz, e ele também consegue, como personagem, nos bons momentos, fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai para um outro mundo, e isso é muito bem expresso no filme, quando ele está tocando, onde ele se envolve e ele realmente vive possuído na alma daquele momento. Que então, eles chamam de zone, né? In the zone. Que é o flow, que a gente chama de fluxo, que a gente chama de momento de inspiração, tem vários nomes para isso. E que eles descrevem como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Quando vocês humanos ficam fissurados numa coisa, parece que vocês vão para outra dimensão. Tipo, parece que vocês estão viajando, sabe?
Sei. Bom, essa é a viagem. É o espaço entre o físico e o espiritual. Segura um pouco aí. Eu estive aqui, hoje. Mas antes disso, a gente tem que falar do outro sentido de alma que o filme também aponta, que é a alma como aquele pedaço imortal, que é aquilo que não morre, aquilo que sempre vai estar lá e que, portanto, acaba sendo o grande valor. Interessante porque, claro que quando a gente fala em alma, essa é a primeira referência que vem, o fato de que talvez a gente tenha uma parte que seja imortal. E é claro que essa discussão divide muito as pessoas hoje em dia. Tem um grupo enorme de pessoas que, com todas as razões justificadas que possam ter, elas se colocam como isso não existe. E da mesma forma, existem aquelas pessoas que se colocam na outra posição de dizer, com certeza, nós temos uma alma imortal. Eu não acho que é possível viver plenamente sem você se colocar como se alguma coisa fosse durar para sempre. Se você vive o tempo todo imaginando que tudo isso vai passar, nada disso vai durar, nada disso vai perdurar, você não consegue viver direito. Então, eu acho que a graça maior da vida e a melhor maneira de viver é você trabalhar com essas duas forças ao mesmo tempo. A certeza de que a maior parte das coisas vai passar, a maior parte das coisas é transitória, mas não tudo. Eu voltei recentemente da Amazônia e para mim o grande, desta vez, né, a quarta vez que eu vou, dessa vez o grande ensinamento para mim, o que ficou é que na Amazônia o mistério se manifesta de uma forma tão profunda porque você não consegue ver o começo e o fim das coisas com clareza. Você tem uma árvore gigante de 50 metros de altura, com uma castanheira que eu fiquei lá meditando na frente dela, e você, ao olhar para cima, não vê o fim porque ela se mistura com outras copas, e com outros cipós e com outras folhas, então você não consegue ver o contorno exato daqui. E ao olhar para baixo, você também não consegue ter a dimensão do tamanho da raiz e o quanto ela se espraia. E esse não conseguir ver o começo e nem o fim, ou não entender profundamente em todos os seus detalhes o começo e o fim, é uma metáfora perfeita da nossa vida. Porque a gente, de fato, graças a Deus, como até o filme diz, a gente esquece as dores do nascimento e a gente também não tem a certeza sobre o que vai acontecer quando a gente já não estiver mais aqui neste corpo físico. E aí que está a grande questão. A árvore continua, quando ela morre, o que resta dela ali? E todos os outros frutos que ela já deu, e todos os pássaros que ela hospedou, e todos os ninhos que ali ficaram, e todas as outras árvores que, por conta da sombra dela, também sobreviveram. Então, eu acho que essa é uma metáfora também para tudo isso, que está na minha cabeça, só queria falar um pouco disso também. No filme, as almas, depois que morrem, elas vão lá em direção à luz. E é claro que o filme não vai contar o que acontece quando você vai para a luz. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que tem uma eternidade, não é necessariamente claro no filme se você reencarna exatamente ou não. Não é que necessariamente as coisas são tão claras. Mas o filme deixa muito nítido o fato de que a gente vem de algum lugar e a gente volta para algum lugar. E que no meio do caminho nós somos muito únicos. E cada um tem o seu jeito, que é uma outra parte do filme que eu acho muito importante. Pensar na nossa alma como aquela parte da gente que é completamente única, que está diretamente relacionada com a nossa individualidade. Então vamos contar mais um pedaço para a gente poder ir adiante, porque daí ele vai para esse grande além, Great Beyond, que é essa luz toda, e ele se nega a seguir a escada que leva para a luz, e ele acaba indo para uma outra dimensão, né, que seria o pré-vida. Né? Então ele foge dali correndo, vai para o lado oposto e cai no pré-vida. E ali é uma representação, né, que eles mesmos dizem no filme que é absolutamente hipotética, de como as coisas se formam, né, de como as personalidades se formam. Então tem pavilhões de personalidade, que é muito interessante também. Desinteressados, prontinho. Vocês também vão lá. Peraí um pouco. É
assim que as personalidades se formam? É óbvio. Achava que os bebês aprendiam com o tempo? E ele, algumas pessoas que vão para lá se transformam em mentores de almas que precisam nascer. E elas precisam, para nascer, né, não só apenas ter parte da personalidade formada ali nesses pavilhões, mas também encontrar a sua missão. E aí eu acho que tem uma coisa importante, que é uma distinção entre a palavra missão e a palavra propósito, né, que no filme eles fazem essa diferenciação. E a gente começa a falar aí da 22, que ele encontra como uma alma que está lá há muito, muito tempo, e ela está muito satisfeita de não viver a vida. Ela diz assim, mas eu não posso ficar aqui simplesmente não vivendo a minha vida. Ela quer se negar a vida, e ela já teve grandes mentores, como Gandhi, como Madre Teresa, como Pablo Picasso, como Aristóteles e tal, e nunca ninguém conseguiu convencê-la de ir para a Terra, de nascer. E aí ele é encarregado da missão de convencer a 22. Então fala um pouco aí dessa parte. Bom, claro que essa parte toda é a parte mais ficcional da história, só para representar um pouco o que poderia ser um antes e um depois da vida, mas tem um componente que é completamente central na história toda, que é o quanto o processo de estar vivo, estar encarnado é para ser uma experiência. Só que aí a gente entra na terceira dimensão da alma do filme Soul, que é a dimensão da psique mesmo. Algumas pessoas não conseguem se livrar de suas ansiedades e obsessões e ficam perdidos, desconectados da vida. E esse é o resultado. E de como a nossa psique, a nossa alma, com as experiências da vida, ela se divide em partes. E ao se dividir em partes, aquela parte que ficou sofrida, machucada, magoada, traumatizada, ela se separa, ela se alija, ela se dissocia e não quer mais brincar. E do ponto de vista da psique, a gente começa a vida inteiro. Mas aí as coisas vão acontecendo, e elas não são do jeito que a gente esperava. E aí começam a surgir aqueles pedaços nossos que dizem, mas eu não brinco mais. Isso nunca mais eu faço. Ah, nunca mais vou amar desse jeito. Ah, e os nossos pedaços vão sendo deixados de lado. E a gente vai comparecendo na vida com o que restou. No começo parece que é pouquinho que a gente deixou de lado. Só aquele pedaço meio exagerado, que sai gritando de alegria, então eu vou ser mais contida. Depois, mais um outro pedaço. Não, eu não vou rir tão alto e acreditar tanto nas pessoas, você deixa um pouco mais para lá. Depois você vai, não vou me apaixonar como se eu fosse uma colegial, deixa isso mais para lá. E quando você vê, você está brincando do jogo de ser adaptada. E você mais ou menos consegue, só que você cada dia mais parece uma planta de plástico. E o que a gente faz, então? Nós construímos sonhos de perfeição. Porque aí sim a vida vai valer a pena. Então, eu acho que a resposta é, nós nos apegamos a sonhos muito específicos, fazemos sonhos quase impossíveis, nós ficamos obcecados por eles, dizendo, se fosse assim valeria a pena, para compensar o fato de que tem uma parte da gente que é como a 22. E quando, então, a 22 é resgatada, o que eu acho? Eu acho que a 22, ela volta com o Joe para dentro do Joe, porque ela era parte do Joe que faltava. E por causa disso, o Joe ficava sempre num sonho quase inatingível do que a vida deveria ser. E ele ficava se arrastando com um pedaço dele, que não via graça nas coisas. Então, tem uma inocência perdida a ser recuperada. E ela só é possível se a gente integra todos esses pedaços de novo. E a gente consegue acabar a vida com um coração de recém-nascido. E aí, nós não precisamos de um sonho específico, de um ideal específico. Porque isso aqui é incrível.